Olá, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim gravar um vídeo pra vocês, um vídeo completamente diferente do que eu costumo gravar pra vocês. E hoje eu vim dizer a vocês, explicar sobre estudos. Que eu acho que muita gente que terminou de fazer o Enem tá querendo estudar de novo e para ter uma obtenção maior, ter uma nota maior no Enem. Mas isso daqui não serve só para o Enem, mas também para as outras provas e atividades que vocês querem fazer na escola, ou se não, até outras mesmo, concurso. Vou contar um pouquinho da minha trajetória, só que eu fiz errado, mas eu estou aqui vindo contar para vocês o certo que eu fiz depois que eu fiz a minha prova, que eu não passei. Eu tô vindo aqui, não era pra mim vir, porque eu não passei na prova, mas eu vou passar um pouquinho de experiência que eu tive pra vocês adquirirem e se der bom pra vocês, pra gente conseguir passar naquelas provas que a gente quer, naqueles concursos que tanto é esperado como como medicina, sobre de várias coisas, engenharia e tudo. Quando eu comecei a estudar, eu estava estudando para uma prova que era a UF-IFRN. Desculpa, gente. Era IFRN. Eu me preparava, eu não sabia que ideia, o que estudar. Eu não sabia. Nisso, era um mês de julho para junho. As inscrições abriram. Eu e minha turma do colégio, eu estava no 9º ano, estou no primeiro hoje, primeiro ano do ensino médio. A gente queria muito fazer, para ver se a gente passava. A gente estava no 9º ano. E nisso, a gente tentava fazer, até criamos um grupo de estudos, para ver como ia ser. Eu comecei com um gás, uma força, com uma fúria, que eu não sabia como tinha acontecido aquilo. E nisso, passando os tempos, eu fui vendo videoaula, anotando tudo lindo, belíssimo, achando que eu ia arrasar na prova, achando que aquelas anotações eu estava estudando, que ia conseguir passar, tudo legal. Mas o meu problema foi esse, porque eu fiz as provas, eu fiz as anotações, tudo bonitinho, fazia, tava vendo vídeo aula, fazia e pronto, acabou. E ia para outras. E fazendo redação. Tinha uma professora minha de inglês, ela entendia de redação, eu entregava para ela minhas redação e ela corrigia. Nesse tempo eu comecei a estudar, e não foi no último mês, que era para o outro mês a gente fazer a prova, eu estudava, mas não como se diz, fazendo questões. Eu estudava só olhando o que eu escrevi, li o que eu escrevi e pronto, acabou. Nisso eu fui, chegou dezembro, eu fui para a prova do IF. Quando eu cheguei lá, eu sabia de algumas coisas, mas as outras não. E nisso eu comecei a chutar, comecei a ler lá o que era para interpretação de texto, esse negócio. E eu comecei a fazer. E eu fui fazendo a minha prova, lendo. Só que eu fiz a prova não esperada, matemática também. E quando eu fui ver, eu tirei 13. Eu fiz 13 pontos na prova toda. Que a prova era de 40 questões, eu só fiz 13. E nisso eu fiquei chateada porque eu pensava que eu conseguia uma nota melhor. Só que aí, o que foi que eu fiz para ter uma nota esperada? Eu cheguei em casa desmotivada, disse que não tinha acertado nada e
Quando chegou o momento da espera da prova, eu recebi. Quando fui ver, eu só tinha acertado 13 questões. Fiquei triste. Só que nisso eu fui ver e consegui um método de estudos para mim mesmo, que foi: eu pegava as provas anteriores do IF, fazia, eu via qual questão que eu estava errando e tentava corrigir, mas não por soluções. Eu via o que eu estava errando mais, como interpretação de texto. Eu estava errando bastante. Eu fui praticar a interpretação de texto. Eu não fui para teoria, mas sim fui para prática. Eu não fui para teoria, fui para prática. Fui lendo fui lendo textos e fui respondendo as perguntas. E como que eu fiz isso? Eu peguei as provas anteriores do IFRN e comecei a resolver tudo bonitinho. Comecei a resolvi. E nisso eu vi que eu estava melhorando bastante sobre interpretação de textos. Nisso eu peguei a prova e fiz só o assunto de português. Demorei 1 hora para fazer o assunto de português. E nisso eu fui vendo que eu estava errando. Quando eu fui ver que eu estava errando e que eu não sabia o que eu estava fazendo, eu peguei e fui ver a teoria primeiro. Depois da teoria, eu fui e fiz questão. Comecei a fazer questão, comecei a fazer questão. E eu fui vendo que eu estava acertando. Aí depois que eu fui acertando, aí eu peguei e fui fazendo prova. E até que eu consegui umas notas em português que eu não tinha conseguido na primeira que eu fiz. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Olha, gente, essa daqui foi no meu começo que eu tava fazendo. Aqui foi no meu começo. Nisso eu não imprimia a prova, eu não imprimo. Eu pego do celular mesmo, no computador, e vou fazendo questão. Vou lendo e vou fazendo. Olha, essas aqui que estão em verde foi todas as que eu acertei. As outras que não estão foi as que eu errei. E o que eu fiz? Eu peguei a que eu não acertei e fui colocando aqui, ó. Não sei se dá pra vocês verem, mas eu fui colocando aqui. E aqui foi o que precisa estudar. E nisso eu fui fazendo. Peguei, fui ver assunto de vírgula, fui ver assunto de acentuação, classe de palavras, orações, tonicidade e uso do que. Fui vendo isso. E fui fazendo, como se diz, e fui fazendo questão. Era só questão que eu ia fazendo. Porque eu via que se eu fizesse no modo, se eu fosse só para escrita, eu não tinha resultados bons. Eu tinha que ir para questão, eu tinha que resolver questão. E eu vou mostrar aqui para vocês o tanto de folha que eu gastei fazendo, como se diz, fui fazendo textos e não fui bem. Olha, gente, isso daqui foi o tanto de textos que eu fui fazendo para fazer a prova do IF e não consegui, porque eu fui fazendo só anotações, não fazia nenhum tipo de simulados. Fui fazendo e não consegui, não obtive. Nesse ano era para mim fazer de novo, só que eu não quis. Eu quero fazer o técnico subsequente. Então, o que eu quero trazer aqui no método de estudo para vocês é que vocês vão e façam por questões. Não façam por... Eu sei que é bonito esse negócio de colorir, de fazer, mas não façam, porque isso daí não vão trazer bons rendimentos para vocês. E é isso, gente. Então comenta aí embaixo o que vocês querem de vídeo. Coloque aí, deixe seu like. E por favor, não se esqueça de mim. E se inscreva aí no canal. Até mais.